Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre métodos contraceptivos, os principais meios de proteção. Vamos começar falando um pouco da visão geral da contracepção. A contracepção ela é um ato de evitar a gravidez, ainda mais e mais importante, além de uma gravidez indesejada, é as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Esses métodos, eles envolvem um controle, envolve procedimento, dispositivo, medicamento, e isso tudo vai ser falado aqui nesses slides. Existem 17 métodos contraceptivos, mas vamos abordar alguns específicos e muito bons para serem usados, não abordar todos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Bom, pessoal, vamos começar com a pílula anticoncepcional. A anticoncepcional pílula, ela existe vários, né? É um comprimido que você toma uma vez no dia. Por que existe vários tipos de pílula? Porque vamos falar de duas, por exemplo. A combinada, que contém estrógeno e progesterona, e tem a outra também, que é a mini pílula. Ela contém apenas um hormônio, não contém os dois. Ela contém apenas progesterona. O que ela faz? Né? O que é essa pílula? Ela impede a liberação de óvulos do ovário e ela torna o muco uterino mais espesso, impedindo aí a passagem do espermatozoide. Como que ela funciona e como que você pode usar ela? Simples, assim como todos os comprimidos, você pega e ingere ela, né, uma vez ao dia. Você não pode falhar, né, tem que ter um horário, você marca o horário, toma todos os dias naquele mesmo horário, até a cartela acabar ou até as demais orientações do seu ginecologista. A vantagem dela é que ela previne contra a gravidez. A desvantagem é que ela não é um método contraceptivo que irá prevenir você de uma DST. A eficácia dela é 91%, né? Ela tem 9% aí de erro. Bom, agora vamos falar da injeção, o anticoncepcional de injeção. O que é? O anticoncepcional de injeção, ela é uma injeção que você aplica no teu corpo e contém hormônios também, é a mesma coisa, tem progesterona e estrógeno. Essa injeção, ela faz quase a mesma coisa. Aqui nos métodos contraceptivos, que envolve principalmente gravidez, eles têm essa característica, né, de colocar o muco uterino mais espesso e também ele tem a característica de cancelar, né, de não fazer a produção de óvulos pelos ovários. A injeção, ela é quase a mesma coisa da pílula, né? Ela é um anticoncepcional que contém dois hormônios, estrógeno e progesterona, só que ao invés de você tomar uma pílula por dia, todos os dias, no mesmo horário, você vai precisar da orientação do seu ginecologista e vai aplicar ela ou no braço, ou qualquer parte do corpo, a injeção, e você aplica ela uma vez ao mês. Então você vê com o seu ginecologista se é um método que você deve usar ou se é melhor usar a pílula e você aplica ele uma vez ao mês. Tem casos que aplica de 3 em 3 meses, isso vai depender da orientação médica. A sua eficácia é de 94%. Assim como a pílula anticoncepcional, é um método que não previne DST, e sim só gravidez. Agora vamos passar para o anticoncepcional adesivo. Ele não é muito comum, poucas pessoas conhecem. Ele é um método anticoncepcional que ele é um material aderente, como se fosse um esparadrapo brilhante que ele fixa na pele. Ele é bastante eficaz na prevenção da gravidez, né? Ele também tem a mesma característica de liberação de hormônio, estrógeno e progesterona, deixa o muco cervical, o muco uterino mais espesso também, dificultando a passagem do espermatozoide. Ele inibe, né, a produção de óvulos dos ovários, né? E como que se usa este método contraceptivo? Simples.
Você aplica ele em qualquer parte do teu corpo e, e os hormônios eles são liberados através da pele caindo na corrente sanguínea. Quem não sabe, a pele tem uns esporos, né? E aí, através desses esporos, entra os hormônios desse anticoncepcional e ele cai na corrente, diretamente na corrente sanguínea. Tanto este anticoncepcional quanto o anticoncepcional de injeção e a pílula têm a mesma eficácia, que é 91%. Todos precisam de orientação de um ginecologista. Não adianta você pegar e tomar a pílula, injeção ou simplesmente pregar o adesivo. Por quê? Porque tem casos de mulheres que precisam de tomar apenas um hormônio, ou progesterona. Tem mulheres que não podem tomar estrógeno, então vai do seu ginecologista. Você tem que consultar ele. O regime deste anticoncepcional é semanal. Você aplica ele, né, prega no teu corpo toda semana. E ele é um anticoncepcional que, assim como os outros, também não previne DST. Bom, pessoal, vamos falar agora da camisinha feminina. Antes estávamos falando de métodos hormonais, como anticoncepcional de pílula, injeção e adesivo. Agora vamos falar de barreira, que no caso é a camisinha feminina, ou preservativo feminino. Assim como o preservativo masculino, previne contra DST e também é livre de hormônios. E você utiliza antes da relação sexual. Toda vez antes da relação sexual. E como se utiliza ele? A camisinha feminina é quase a mesma coisa que a camisinha masculina. A única diferença é que a camisinha feminina ela existe 2 anéis, sendo um flexível. Este anel flexível, você aperta ele e insira ele como se fosse um absorvente interno, ao máximo até que você atinja o colo do útero. A eficácia deste método ela é de exatamente 79%, porque assim como a camisinha masculina, tem chance de rebentar. Bom, pessoal, vamos falar agora da camisinha masculina. Camisinha masculina é um anticoncepcional, barreira, também, né? A gente estava falando dos hormonais, agora barreira. A eficácia dele é de 82%, você utiliza ele toda vez que for fazer relação sexual. A camisinha, ela protege contra DST, né? É livre de hormônios também. E a camisinha masculina é mais popularmente conhecido, né? Mais conhecido. Como que você vai utilizá-la? Aqui na extremidade, nesta ponta, você vai segurar ela, vai rodar o anel e vai vai inserir no pênis durante a ereção. Após o ato, você tem que descartar a camisinha e você faz a mesma coisa, segurando na ponta e retirando da base do pênis, sem perder a ereção, para poder descartá-la. Bom, pessoal, vamos falar sobre o DIU de cobre. O DIU de cobre, ele é um pouco revolucionário, né? O DIU de cobre, ele é um dispositivo intrauterino, ou seja, dentro do útero, e ele tem o formato de T. O DIU de cobre, a diferença dele é que o DIU ele libera íons de cobre que mobiliza o espermatozoide, dificultando bastante a passagem dele e aumentando a mortalidade dele dentro do útero. Mas ele não impede os ovários de liberarem um óvulo por mês, né? E na rara ocasião em que o espermatozoide consegue ultrapassar essa barreira de cobre, o cobre também impede a implantação do ovo na fecundação na parede do útero. A eficácia dele é de 99% e o regime de utilização dele é de 5 a 10 anos. E como que usa? Simples. Depois de conversar com o seu ginecologista, marcar uns exames e ver se está tudo ok e esse é o melhor método contraceptivo de você utilizar, você conversa com o ginecologista e ele marca, né, a aplicação deste DIU.
E o DIU ele fica no seu corpo de 5 a 10 anos, né? Ele precisa também de, ele não precisa de aplicação hormonal. Ele é um método contraceptivo completo e depois da aplicação no útero, ele fica livre de qualquer tipo de gravidez, mas ele não previne contra DST. Bom, agora nós vamos falar um pouco do DIU hormonal, ou conhecido como SIL. O DIU hormonal, ele é a mesma coisa do DIU de cobre. Só que a diferença é que o DIU hormonal, ele é o dispositivo que você coloca intrauterino e ele libera progesterona, ele libera hormônio. O DIU de cobre, ele é meio que considerado barreira, né? Mas também como o DIU hormonal, né, ele é considerado método intrauterino. Se vocês não conhecem, existe método intrauterino, no caso são DIUs, barreira, no caso dos preservativos, e hormonal, no caso das injeções, comprimidos e adesivo. O DIU hormonal, ele é mais eficaz, ele pode chegar a 100% de eficácia, acompanhado do anticoncepcional de injeção. Após a aplicação, ele funciona a mesma coisa do DIU de cobre. Você marca, conversa com o seu ginecologista, marca os exames e se tiver tudo ok, você faz a aplicação lá no consultório mesmo. Ele dura de 3 a 5 anos, só que a eficácia dele é 99%, mas para ser 100%, ele é acompanhado mensalmente das injeções anticoncepcionais. Bom, agora para fechar o conteúdo, vamos falar de contracepção de emergência. A famosa pílula do dia seguinte. Pessoal, contracepção de emergência, ela foi criada há muito tempo e inventada também, exatamente porque acidentes acontecem em todas as esferas da vida. E com o sexo não é diferente. A pílula do dia seguinte, ela é uma pílula que ela impede, né, a formação impede, né, da gravidez. Você deve usar ela de uma forma bem específica e bem geral, zona. Você deve tomar ela até 12 horas após o ato, porque a partir de 24 horas a eficácia diminui bastante. E também, depois de fazer o ato, também não é seguro. O momento ideal é após 12 horas do ato, né, tomar a pílula. A eficácia dela é de 58%, né? E como que utiliza, como eu havia dito, até 12 horas é o mais seguro. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de métodos contraceptivos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, né, que tiverem, que a gente vai responder. E é isso aí.